Olá, a Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. E nestas edições você acompanha DW Tour Litoral Paulista, tudo o que aconteceu nesse evento que movimentou a nossa cidade. Imperdível! DW Tour Litoral Paulista, direto da Positano, Paulo Sérgio Niemeyer. Niemeyer, esse sobrenome, né, está ligado ao melhor da arquitetura que a gente imagina no Brasil, né? Neto do Niemeyer, do Oscar Niemeyer. Eu sou de Niterói. E a gente, quando eu nasci não tinha a visão do nosso museu, nem do caminho Niemeyer, né? Mas é uma daquelas impressões que a gente tem de memória até afetiva, né? Quando percebe monumentos desse tamanho que a gente tem por lá, né? Conta um pouco do seu trabalho junto a isso também. Engraçado que você falar de Niterói, eu também morei lá um tempo porque fui para lá trabalhar, conheci a mãe dos meus filhos. A gente separou hoje, mas meus filhos ainda moram em Niterói. E é engraçado que eu vejo esses depoimentos e é bem isso mesmo, né? Uma cidade que você tem carinho, de repente entra uma obra de arte daquela, parece que alguém veio e cuidou de você, que deu um trato, que é um pouco o que a arquitetura do Oscar faz, né? Ela engrandece muito as áreas onde ela impacta, a marca tem crescido bastante e eu tenho muito orgulho de estar dando continuidade a isso. Então hoje eu estou com a marca Niemeyer, que a gente está com grandes projetos, graças a Deus a coisa tem andado bem e o foco é sempre engrandecer aí o trabalho desse mestre, que além de mestre era avô e amigo, né? A gente morava junto e além da gente morar, a gente trabalhou muito. Então eu tive o prazer de ver essa mente absurda, né? Não digo nem criativa, é absurda, porque vai além, vai além da arquitetura, vai além da humanidade, vai além do ser humano, vai além de muita coisa que a gente viu. E era um homem íntegro, né? Um homem correto, que estava preocupado com os pobres, com o planeta. Ele odiava qualquer tipo de injustiça. No momento que a gente vive hoje, ele com certeza estaria bem chateado ou marcando uma luta aí contra essa ascensão que é quase perversa, né? Então, quer dizer, faz falta. É verdade. Eu acho uma coisa interessante, né? Minha mãe morreu com 104 anos e produzindo. 105. E produzindo, né? Porque a gente... As últimas coisas que eu vi eram, assim, já no período final e com projetos novos. Essa é uma mente privilegiada, eu imagino que influencia fortemente também com certeza, o teu processo, né? É engraçado que eu fico defendendo, porque toda hora aparece alguém dizendo assim: esse é o último projeto do Niemeyer. E não é. Tem vários últimos projetos, sabe? E não tem o último projeto, né, que ele trabalhou. Então é um resultado aí de uma mente e uma força absurda, né? Porque deixar tanto legado assim é impressionante. E hoje o que nós vamos conversar aqui, né? O que você trouxe para o nosso sobre pessoal? Essas histórias, falar um pouco de Niemeyer e um pouco do meu trabalho, dando um pouco bate-papo, né, sobre arquitetura, que é o que me motiva, é minha locomotriz, né, sei lá, é o que me move, assim. Eu acho fantástico poder estar envolvido com coisas de arquitetura, urbanismo, pensar a cidade, né? A gente estamos com vários projetos corporativos também, pensando urbano, né? Mobilidade urbana. Eu sou presidente do Instituto Niemeyer
o que me deixa muita alegria, porque eu faço projetos ligados a municípios e regiões. Estamos aprovando vários projetos interessantíssimos de pensar a sociedade como um todo. Isso é muito bacana. Isso me agrada. Isso é muito legal. A visão da maioria das pessoas é de arquitetura, mas ela não entende o urbanismo, né? Quer dizer, a implantação da cidade, a movimentação das pessoas, né? Na verdade, a arquitetura deixou de ser só abrigo, né? Eu acho que Niemeyer traz muito isso. As cidades são bonitas. É um lugar interessante e vivo, né? De você circular. Eu imagino que isso seja um desafio muito interessante para um novo conceito até de cidades que a gente vem vivendo agora. Pós-pandemia, uma série de coisas mudou totalmente a maneira como a gente encara a vida, né? Tem uma coisa interessante que teve a pandemia, eu sou conselheiro do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, então a gente também discute muita coisa. Criou-se uma expectativa de que a pandemia mudasse muita coisa, mas o mercado é muito forte. Já tem o revés dele se impor e de repente o que a gente achava que ia ter de mérito da pandemia, da coisa da reclusão, de todo mundo, da coisa da arquitetura mais ampla, isso não está se repercutindo. O mercado e a sociedade mesmo econômica, né, que dita a regra, eles estão conseguindo voltar ao que era mesmo. Acho que não vamos ter grandes legados da pandemia. Haja vista a eleição, né? Sim. Essa coisa da briga, dessa polarização que é péssima. Quando estava todo mundo preso e com tanta coisa tanto sofrimento, né? Tanta gente aí discutindo coisas tão fúteis, né? Então a arquitetura é isso. Ela discute, ela faz pensar, ela reflete numa cidade. Você pode, se toda a sociedade entendesse que isso é importante e atuasse mais na questão do patrimônio, na questão de defender o legado, defender uma rua que é da comunidade, como é que pode interferir naquilo, se o prédio vai ser aqui ou ali, isso tudo vai fazer diferença na cidade futura, né? Você deixa para os filhos. São grandes cidades, às vezes cidades viram cidades fantasmas. Sim, exemplo na China acontece direto. Exato. Ou cidades que vão ficando, vão crescendo e o próprio morador vai embora. É complicado, mas é muito legal. É a discussão que me mexe. Bacana. Paulo Sérgio Niemeyer, aqui na Positano, DW Litoral Paulista. Um prazer conversar com você, conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Sou um apaixonado pela arquitetura do Oscar Niemeyer, do seu avô. Então te convido para ver o bate-papo. Vamos estar aqui. Obrigado. Prazer, tá? Obrigado, hein? Obrigado, prazer. Na verdade, Mauro, obrigado por nos receber, né? Obrigado a vocês por estarem aqui. A gente, quando está numa loja de revestimentos, a gente se sente muito em casa, né? A minha história no segmento começa como diretor da Revestir durante 14 anos que eu fui, né? E aí foi justamente numa viagem de revestir para Milão, para conhecer a feira de Milão e trazer boas práticas para revestir, que eu conheci esse modelo de festival de cidade, né? De Design Week. Então a gente fui conhecer uma feira, que o salão, em que pese não ser de cerâmica, era uma referência para a gente fazer revestir, e me apaixono por aquilo. A gente implanta no Brasil em 2012 a primeira DW, então muito obrigado, né? E já foi boa a vida porque a gente trocou tanta fofoca, né? A gente que já está meio vintage de segmento, teve muita história em comum no setor cerâmico, e parabéns para a tua loja, pela iniciativa, um setor que move muito fortemente o país. Ao Thiago e a equipe, a Claudinha da equipe local aqui, né? Por fazer isso acontecer, para a gente... A Gabi também está junto. Então, muito obrigado a vocês todos. Contem com a gente. A DW do ano que vem de São Paulo em março, justamente simultânea a Revestir.
a gente muda de data, né? A gente historicamente sempre fez em agosto, setembro, a DW de São Paulo, e ano que vem a gente vai fazer em março, justamente por esse movimento que a Revestir causa na cidade. Então já se agendem, né? Coloquei um dia para Revestir, mas mais alguns para a DW que vai acontecer pela cidade. Muito obrigado a todos e a todas. E mais do que isso, né, Paulo, nessa nossa caminhada aí pelas semanas de design do mundo, né, em qualquer lugar que você vai, o teu sobrenome, né, o teu avô, está em todos os lugares, né? Em qualquer lugar que você vai, realmente, eu acho que no Brasil a gente não tem às vezes percepção, né, do que significa, né, todo esse legado Niemeyer, que agora tem tão brilhantemente representado pela geração em que você representa. Tá? Mas o Oscar, para mim e para vários arquitetos mundiais, em atuação hoje, como Zaha Hadid, que até faleceu, mas Calatrava, o Cisa, o Jean Nouvel, o Norman Foster, todos foram lá no escritório e falavam, eu vi, estava junto, porque eu trabalhava com o Oscar também, além de morar com ele. E eles falaram que foi muito importante o trabalho do Oscar na arquitetura que eles fazem hoje. Então, quer dizer, se o Oscar for uma referência para o trabalho deles, imagina para o nosso. E acho que é legal de defender isso, porque o brasileiro tem uma mania de a gente não dar valor, ou fica, a gente tem que fazer uma coisa nova. Mas eu particularmente, o meu trabalho é muito espelhado do meu avô. Eu convivi muito com ele, ele desenhava, e eu achava bonito aquela coisa do traço, dele fazer o desenho solto, sabe? E de repente saíam coisas incríveis. A gente olha um desenho que era super simples, que é o que eu tento exprimir, inclusive nos azulejos. O traçado do Niemeyer é da arquitetura e como isso refletiu no design, né? Quer dizer, eu gosto de mostrar esse desenho simples aí, porque ele mostra um desenho de uma seta simples que vira um croquis, que muita gente já quis ter esse croquis em casa. Quer dizer, um esquemazinho simples que ele mostra a possibilidade técnica e a condição social, que são os dois fatores principais para criar a arquitetura que ele fazia. Quando ele fala em possibilidade técnica, ele se refere muito mais à engenharia. Então, os caras eram muito ligado na engenharia, porque a formação dele era de arquiteto engenheiro. Então, ele nunca trabalhou sem um engenheiro do lado. Ele achava super fundamental. E ele dizia, né, quando eu faço o meu projeto, a estrutura está pronta, o meu projeto está aí. Então, é isso que é legal. E a condição social, que é o todo. A preocupação com o local e o trabalho em si, a inserção do projeto. Aí eu gosto de mostrar esses desenhos aí, que são a forma, mostrando a beleza do desenho dele e como ele consegue, com poucas linhas. Eu convivi com vários arquitetos super interessantes. Convivi com o Rui Ohtake, convivi com o Pedro Paulo Mendes da Rocha, convivi com um monte de amigo, Lelé. E meu pai é um grande arquiteto, ele deu aula aqui no Uni Santos, mais de 10 anos. Meu pai hoje está com 80 anos, fez os céus, fez vários projetos legais. E para mim é uma referência também. Eu sou arquiteto, na verdade, por causa do meu pai, porque ele foi sócio do Rui Ohtake e a gente visitava a obra. A gente morou no Portal da Cidade, que é uma obra do Rui também. Meu pai que acompanhava as obras e fazia. Então, a arquitetura para mim foi referência de nasci no exílio em Paris, por causa do meu avô, e convivi com essa loucura toda de arquitetura. Mas, por exemplo, eu falei assim, vou fazer outra coisa, porque tô mal, né? Como é que eu vou ser, Oscar? O que eu vou fazer? O Oscar já fez tudo. Aí eu pensei em fazer oceanografia e minha mãe dizia que eu não ia ser um gênio. Na minha família tinha essa coisa, né? Todo mundo vivia do Oscar da minha família. Minha mãe me falou uma vez, falou assim, desiste que você não vai ser gênio que nem seu avô. Tipo assim, como arquiteto você tá lascado, né? Como dizem. E aí eu falei, vou fazer oceanografia, outra coisa. Quando chegou lá, não deu jeito. Eu falei, vou fazer arquitetura, que eu acho fascinante e tal. Bem, então aí coisa do desenho, meu avô falava que a gente tinha que soltar a mão, trabalhar o desenho, curtir o desenho. E ele achava que o arquiteto tinha que soltar a mão, porque era difícil a gente explicar um projeto sem o desenho ou sem o texto. Ele gostava de fazer os dois. Mas nem todos os grandes desenhistas eram grandes arquitetos. Ele dizia que isso não era uma condição. Ele gostava de falar uma história muito interessante, que não era pejorativa nem nada,
mas que o Carlos Leão era um grande desenhista. Mas como arquiteto não era criativo, não tinha grande escritório. Eu acho interessante essa conversa, porque mostra pra gente que ele também não está tão preocupado. De repente não é tão bom desenhista, não consegue exprimir muito bem, mas pode ter um auxiliar, porque as ideias estão ali, né? A criatividade. O Oscar criou muita coisa. Eu também não sou bom desenhista, nem trabalho. Eu gosto de criar coisas assim, solto, sem preocupação com o desenho, mas tentando mais criar alguma coisa do que ter um desenho fantástico, sabe? Que eu acho que era isso que o Oscar gostava de dizer. E o Oscar foi grande, ele dizia que quando o cara não era bom desenhista ou não era bom arquiteto, ele ia virar professor. Mas ele falava de sacanagem, porque ele gostava de trabalhar com arquitetura. Mas tinha essas brincadeiras lá no escritório. Um ambiente degradado, você pode fazer um museu. Você vai fazer um museu com a cara do ambiente do entorno que está ali. Você vai pensar num museu, mas que possa revitalizar aquela área. É óbvio que ele não vai concordar com fachadas estranhas e prédios horríveis, né? Esse Afata em Turim, que você pode falar, pô, é parecido com o Mondadori. Tinha uma coisa que ele falava que uma jornalista uma vez perguntou para ele que ele não aguentava essa coisa com perguntas burras. Ele falava que não tinha muita paciência. E aí a menina falou assim, se o senhor gostava de fazer, se o senhor Oscar faz projetos diferentes, por que lá em Brasília o Planalto parece com Alvorada e lembra o Itamaraty? Aí ele respondeu que era coerência arquitetônica. Ele quis criar um conjunto que, se ela tivesse estudado um pouquinho antes de falar com ele, ela ia ter lido isso. E aí aqui é a mesma coisa. É legal a gente entender também, o bloco é pendurado, tá vendo? E tem as colunas. Apesar de ser parecido com o Mondadori, já tem um critério diferente, são 3 colunas. 6 colunas que seguram todo o projeto. Então, é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque mostra o Oscar, ele como um artista plástico, sabe? Que vai criando elementos e esses elementos vão virando outras coisas. E ele vai trabalhando na arquitetura. Então, se você pegar as fases do Niemeyer, vocês vão ver que ele elaborou alguns critérios. Por exemplo, a praça, o Memorial da América Latina, alguém, não sei se vocês conhecem o Memorial da América Latina. O Memorial da América Latina ele é uma evolução de um conceito de Brasília, que também tinha a Praça dos Três Poderes, que é uma evolução do prédio da ONU, que é o projeto do Oscar. Sabia que o projeto da ONU é do Oscar, né? A ONU em Nova York. A ONU em Nova York é um projeto do Oscar também. Ele ganhou um concurso. Foi um concurso com os grandes arquitetos do mundo, entre eles Le Corbusier. Le Corbusier perdeu. Eu fiquei sabendo que essa azulejaria muito especial, desenhos muito especiais do Paulo Niemeyer estão aqui na Positano. São mais ou menos 4 fábricas que ele desenhou, né? A Vetro Design, que até o proprietário está aqui presente, que é uma das mais lindas, são azulejos 1515, totalmente trabalhados, é o que ele está assinando hoje os azulejos, né? Para cada arquiteta que veio. São maravilhosos, né? Então, assim, é um designer fabuloso, né? Ele comenta, inclusive, que volta, é interessante como isso voltou, está em alta novamente, né? A ideia dos azulejos, eu particularmente adoro, né? Sim. Porque a gente consegue brincar um pouco e com esse traço muito leve que tanto representa esse sobrenome, Niemeyer, que a gente está acostumado a ver, né? É um traço leve mesmo, parece aqueles desenhos que o Niemeyer fazia numa mesa, né? Principalmente da época de Brasília, né? Então parece aqueles traços que fluem, uma coisa gostosa. São os mesmos traços, eu acho que ele é o cara que herdou isso do avô. Mas o que eu ia dizer assim, é muito bom ter uma pessoa dessa, que é um baita de um profissional, um baita de um design na nossa cidade, dá um nome excelente, né?
e que traz essa riqueza para todos nós, ainda mais as arquitetas conhecerem, a DW fazendo isso aqui em Santos. Quer dizer, eu acho que a gente está muito privilegiado, né, com a presença dele, e essa semana, né, do designer aqui em Santos é maravilhoso. Parabéns, Propositano, por trazer o Paulo, né, esse contato incrível que aconteceu aqui. DW Tour Litoral Paulista, os vários eventos, as várias ações que acontecem pela cidade, entre elas aqui na Positano. Obrigado você. Mauro. Imagina, obrigado por ter vindo.